Durante muito tempo, sempre soube que meus pais amavam mais minha irmã mais velha, Isabela, do que a mim. Ela foi a filha planejada, enquanto fui o resultado de uma gravidez acidental, apenas 10 meses depois. Provavelmente, nem me queriam, mas decidiram continuar com a gravidez de qualquer forma. Os pais da minha mãe faleceram antes de eu nascer, mas os do meu pai estavam bem vivos e assumiram um papel significativo na minha criação. A avó e o avô foram as constantes na minha vida, oferecendo amor e apoio que muitas vezes eu sentia que faltavam dos meus próprios pais. Lembro de tantas vezes que meus pais me deixavam com meus avós e só levavam a Isabela nas viagens. Quando eu era jovem, não me importava porque me divertia vivendo com meus avós, mas à medida que cresci, quando tinha 7 anos, percebi o quão injusto tudo isso era. Mas meu problema não era só com meus pais. Também era com minha irmã Isabela. Embora eu não guardasse rancor dela, não podia evitar de me sentir como um elemento indesejado na família. Isabela também sabia disso e fazia questão de me fazer sentir uma estranha dentro da minha própria casa. Ela sempre competia comigo por tudo, desde notas, atenção dos nossos pais, ou até mesmo os menores feitos. Era como uma batalha constante por validação. E eu sempre acabava perdendo, porque meus pais a preferiam. Como resultado, me sentia realmente inferior e nunca conseguimos nos entender completamente. Nossa relação parecia mais uma competição perpétua na qual ela sempre saía vitoriosa. Lembro de uma vez em que Isabela queria ser amiga de um grupo de meninas, mas como era muito tímida, tinha medo de se aproximar delas. Uma dessas meninas e eu tínhamos aulas de arte juntas, então ela me apresentou ao resto do grupo e todos costumavam sair juntos. Isabela estava tão com ciúmes disso que convenceu meus pais a me obrigarem a incluí-la no grupo. Sempre que eu estava com elas, ela tentava iniciar brigas, mas minha mãe me chamava de egoísta, enquanto meu pai dizia que Isabela era minha irmã e eu deveria cuidar dela. De má vontade, aceitei introduzir Isabela ao resto das meninas, mas seu entusiasmo excessivo era irritante e ela tinha dificuldade em encontrar seu lugar entre elas. A tensão desconfortável entre Isabela e as outras meninas estava sempre presente. Por exemplo, uma vez, uma das meninas estava interessada em um garoto, então Isabela decidiu se aproximar dele para contar que a menina estava interessada nele. O garoto riu porque não estava interessado e contou para todos, o que envergonhou a menina. Depois disso, as meninas me disseram claramente que não queriam que eu trouxesse Isabela aos nossos encontros. Então, aceitei. Mas Isabela não aceitou e ficou furiosa quando soube que as meninas não queriam nada com ela. Insistiu com nossos pais que eu também não deveria passar tempo com aquelas meninas más. Eu me recusei e disse aos meus pais que já tinha tido o suficiente, que não era minha responsabilidade encontrar amigos para Isabela. Meus pais ficaram bravos e me ignoraram por semanas, mas fico feliz por ter permanecido firme. Esse grupo de meninas continua sendo minhas amigas até hoje, e são como minhas irmãs. Já chorei com elas, ri com elas e compartilhei alguns dos momentos mais significativos da minha vida. Esse não foi o único incidente que gerou o ódio de Isabela contra mim. Também houve outro, com um garoto de quem eu estava apaixonada, um garoto de quem eu não fazia ideia. Nos sentávamos juntos em algumas aulas porque éramos amigos, e ele tentou me convidar para o baile de formatura, mas recusei o convite porque já tinha um encontro com alguém de quem gostava mais. Quando Isabela soube, fez um grande escândalo, me acusando de sempre pegar o que ela queria e de flertar com o garoto sabendo o que ela sentia. Me chamou de um monte de palavras desagradáveis que ninguém deveria dizer à própria irmã. Meus pais, como sempre, ficaram do lado dela, dizendo que o que eu tinha feito estava errado e que, como irmã, eu deveria respeitar o código entre garotas. Tentei explicar a eles que não estava interessada no garoto e que havia recusado o convite, mas Isabela se recusou a deixar passar. Olhando para trás, acho que Isabela sabia que o garoto a teria rejeitado de qualquer forma, então ela só queria se vingar de mim por ele ter me convidado e não a ela. Uma vez, meu pai me levou para tomar sorvete, dizendo que queria passar um tempo de pai e filha comigo. Isso nunca havia acontecido, então fiquei realmente feliz. No entanto, ele começou a me fazer um monte de perguntas sobre se meu namorado e eu estávamos tomando cuidado, se ele vinha de uma boa família ou se usávamos drogas.
Fiquei surpresa com a linha de perguntas e perguntei o que ele queria dizer com tudo isso. Foi então que meu pai revelou que Isabela havia inventado histórias, contando aos meus pais durante meses que eu usava drogas e bebia álcool com meu namorado. Isso era uma completa mentira e mostrei meu telefone para meu pai para que ele verificasse que Isabela estava mentindo. Mais tarde, quando meu pai a confrontou sobre as mentiras, ela tentou justificar dizendo que ninguém da nossa idade passava tempo com garotos sem fazer essas coisas, e que eu estava escondendo algo de todos. Fiquei tão brava que gritei com ela por tentar criar problemas desnecessários e disse que não era minha culpa ela não ter ninguém para sair, mas que ela precisava parar de se meter na minha vida. Isabela não aceitou e me bateu. Isso aconteceu do nada, pois nunca tinha sido fisicamente violenta antes. Meu nariz começou a sangrar enquanto eu caía no chão, me agarrando a cara de dor. Meus pais me levaram com urgência ao hospital e, durante todo o tempo, imploraram para que eu não denunciasse Isabela, dizendo que isso arruinaria a vida dela. Enquanto eu estava sentada no banco de trás, segurando o rosto, Isabela nem sequer se preocupou ou pediu desculpas. Mais tarde, quando a enfermeira me perguntou sobre o incidente, contei a verdade e ela chamou o serviço de proteção infantil. Meus pais ficaram furiosos comigo por envolver as autoridades, vendo isso como uma traição à lealdade familiar. Aos olhos deles, as ações da minha irmã foram tratadas como um simples acidente isolado, algo que não justificava uma intervenção tão drástica. No fim, Isabela foi liberada, mas os serviços sociais advertiram meus pais de que ficariam de olho na nossa situação, caso acontecessem outros acidentes. Como você pode imaginar, Isabela estava realmente afetada, assim como meus pais. Mais tarde, meus pais me disseram que estavam decepcionados por tentar arruinar a vida de minha irmã. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu estava destruindo a família ao envolver pessoas de fora. A decepção do meu pai era palpável. Ele sempre tinha palavras carregadas de reprovação enquanto questionava minha decisão de levar a situação a esse ponto. Eu disse firmemente que queria que Isabela saísse da minha vida, e eles concordaram. Eu me senti culpada por envolver as autoridades, mas pela primeira vez me senti segura na minha própria casa, uma vez que vi que ela havia sido formalmente advertida. Meus pais tiveram uma conversa separada com ela e, desde aquele dia, ela parou de falar comigo completamente. Eu preferia isso muito mais do que tê-la rondando minha vida ou tentando se meter nela. Quando meus avós souberam do incidente, pediram que eu fizesse as malas para morar com eles até o fim do ensino médio. Eles informaram meus pais, que não protestaram muito, então eu fui viver com meus avós. Ao contrário da casa dos meus pais, lá eu me sentia segura e amada. Os dias restantes do ensino médio foram tranquilos e fiz boas memórias com meus amigos. Meus pais nunca me visitaram nem ligaram durante todo esse tempo. Eu sabia que eles estavam felizes com a filha favorita deles, então nunca tentei entrar em contato. Embora me doesse que eles me descartassem tão facilmente como se eu não fosse nada. Quando me formei no ensino médio, meus pais fizeram uma grande celebração para Isabela, mas nem sequer me parabenizaram nem se aproximaram de mim. Me senti como uma estranha para eles. No entanto, meus avós estavam lá e deram uma bronca nos meus pais por serem tão óbvios em seu favoritismo. Não sei o que meu avô disse, mas depois meu pai se aproximou de mim de maneira desajeitada e me parabenizou. Mais tarde, descobri que fui aceita em uma boa universidade com uma bolsa integral. Fiquei muito feliz, pois temia ter que pedir ajuda financeira aos meus pais. Falei sobre isso com meus avós, e eles me convidaram para jantar em um bom restaurante. Depois do jantar, minha avó postou fotos minhas no Facebook, escrevendo uma longa legenda sobre o quanto ela estava orgulhosa de mim, por ser uma estudante excepcional. Nossos parentes logo souberam e se juntaram às felicitações. Suponho que alguns deles tenham entrado em contato com meus pais, que não sabiam nada disso. Em vez de ficarem felizes por mim, minha mãe me ligou no dia seguinte para me dizer que Isabela estava trancada no quarto chorando porque não tinha sido aceita em nenhuma universidade e que eu estava tentando conscientemente fazê-la se sentir mal por suas notas. Ela disse que tudo isso era culpa minha, porque, aparentemente, eu a havia forçado a tirar notas baixas. Depois do incidente com o Serviço de Proteção Infantil,
Fiquei tão incrivelmente arrasada que minha própria mãe pudesse me culpar por algo assim, que aquela foi a última vez que falei com ela. Meus avós me ajudaram a me mudar para minha residência universitária. Como a universidade do meu namorado da escola secundária era distante, terminamos nosso relacionamento. A separação foi difícil, mas eu estava animada para conhecer pessoas novas. Foi aí que conheci o Murilo. Ele e eu éramos ambos estudantes do primeiro ano e passávamos metade dos nossos dias na biblioteca. Murilo era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Ele era uma pessoa tranquila e gostava de estudar, o que me parecia muito com ele, e logo encontramos muitos pontos em comum, especialmente nosso amor compartilhado pela universidade. À medida que as semanas se transformaram em meses, nossa amizade floresceu em algo mais profundo, e percebi que desenvolvi sentimentos por ele que iam além de uma simples amizade. Sendo extrovertida, fui bastante direta sobre meus sentimentos e fiquei surpresa ao saber que ele sentiu o mesmo. Começamos a namorar e estamos juntos há 8 anos. Meus avós conhecem Murilo e simplesmente o adoram. Também conheci os pais dele, que literalmente me tratam como sua própria filha. Às vezes, a mãe de Murilo até me confessou que sempre desejou ter uma filha, então ela fica feliz que seu filho tenha encontrado uma pessoa maravilhosa como eu. Para ser honesta, esta é a primeira vez que me sinto cercada por familiares que me apreciam e não guardam rancor. Conto ao Murilo histórias da minha infância e ele me escuta e sabe como é minha relação com a Isabela. Ao longo desses últimos 8 anos, meus pais quase não entraram em contato, exceto para me enviar uma mensagem de aniversário ocasional, se lembravam, mas é só. Recentemente, Murilo e eu ficamos noivos. Ele me pediu em casamento enquanto estávamos fazendo trilha até o nosso local habitual para ver o amanhecer, e foi uma proposta dos sonhos. Foi tão doce ver o quão nervoso ele estava ao me fazer a pergunta, e eu não tive dúvidas em minha mente quando aceitei. Publiquei fotos do meu noivado no meu Instagram, e também informei meus avós sobre isso. Eles ficaram tão felizes por mim e nos parabenizaram pelo nosso futuro. Suponho que a notícia tenha se espalhado, pois meus pais me ligaram do nada para me felicitar também. Achei que fosse só uma conversa casual, já que não falávamos há anos. Eles me perguntaram sobre minha vida, meu trabalho, meu apartamento. Meu pai me perguntar diretamente se ele poderia me levar pelo braço até o altar me surpreendeu, já que, alguns momentos antes, eu nem sabia em qual empresa ele trabalhava. Eu disse que ainda não tinha pensado nisso, e meu pai me disse que seria vergonhoso se eu não convidasse, que os outros questionariam sobre isso, então seria melhor se ele me levasse até o altar. Eu disse aos meus pais que nem sabia se os convidaria para o meu casamento, pois não tínhamos tido contato. Isso os irritou. Minha mãe começou a me dizer o quanto estava decepcionada com minha resposta, enfatizando a importância da família e da tradição. Continuou dizendo que sempre seriam meus pais, acontecesse o que acontecesse, e que eu deveria deixar o passado para trás. Parte de mim estava tentada a ouvir meus pais e aceitar a oferta do meu pai, porque queria que nossa relação fosse reparada, mas outra parte de mim duvidava, com medo de me abrir novamente para possíveis decepções e feridas. No entanto, estava prestes a começar um novo capítulo da minha vida em alguns meses, então disse a meu pai que ele poderia me levar até o altar, e ele parecia encantado. Durante os preparativos do casamento, entrei em contato com minhas amigas da escola, com as quais sempre mantive contato, apesar da distância física que havia surgido entre nós devido às nossas carreiras. Eu disse a elas como queria que o grupo se reunisse e que fossem minhas madrinhas. Houve muitas lágrimas de felicidade e felicitações, e sem hesitar, aceitaram meu convite para fazer parte do meu cortejo nupcial. Todos planejamos ir para Las Vegas para celebrar minha despedida de solteira, enquanto Murilo teve sua despedida de solteiro separada com os amigos. Minhas amigas e eu publicamos várias fotos da festa, e no geral, todos se divertiram muito. No entanto, quando voltei para casa, meus pais me ligaram para me informar o quanto estavam decepcionados por eu não ter convidado Isabela para fazer parte da celebração. Eu disse que, de jeito nenhum, envolveria Isabela na minha despedida de solteira e que não queria que ela fizesse parte da minha vida. Isso surpreendeu meus pais, e eles me perguntaram o que eu queria dizer. Então,
eu expliquei que as ações de Isabela, especialmente seu histórico de mentiras e fofocas, me haviam deixado profundamente machucada e desconfiada de suas intenções. Não consegui imaginar convidá-la para uma ocasião tão íntima e alegre como minha despedida de solteira, sabendo que sua presença tornaria minha festa menos feliz. Também informei meus pais que essa era a razão pela qual ela também não estava convidada para meu casamento. Ao ouvir isso, meus pais perderam o controle. Eles se queixaram de que eu não tinha o direito de excluir minha irmã do meu casamento e que era meu dever, como irmã, incluí-la em eventos tão importantes. Eu estava confusa e perguntei aos meus pais o que os fez ter essa ideia, já que nem sequer nos falávamos há muito tempo, mas meus pais ignoraram minhas preocupações, dizendo que irmãs não se comportam assim. Falei que eles precisavam entender que minha relação com a Isabela era complicada, depois de tudo que aconteceu. Simplesmente não me sentia confortável em tê-la como parte do meu casamento. Nem uma vez ela se desculpou por tudo que me fez passar. No entanto, meus pais ignoraram minhas palavras. Minha mãe continuou dizendo que queria que tudo fosse resolvido e que eu deveria me esforçar para convidar a Isabela. Meu pai insistiu que nossos parentes falariam sobre o motivo de minha irmã não estar convidada e que isso acabaria afetando meu casamento. Porém, eu sabia que era melhor não ceder às exigências deles, então não desisti. Disse que estava bem que as pessoas falassem pelas minhas costas e questionassem meu caráter, desde que eu estivesse cercado de pessoas que gostava e nas quais confiava durante o meu casamento. Minha mãe então perguntou se meu noivo estaria bem com isso e também tentou usar o argumento dos sogros, dizendo que ele me julgaria por ser tão incrivelmente cruel a ponto de excluir minha própria irmã do meu casamento. Eu ri e informei aos meus pais que meu noivo e meus sogros conheciam a dinâmica da minha família e a nenhum deles importava se Isabela estivesse presente ou não. Eles me pressionaram a reconsiderar, sugerindo a importância da unidade familiar e do perdão, mas eu não cedi nem um centímetro. Não estava disposta a comprometer meu próprio bem-estar para apaziguar os outros. No final, concordamos em discordar, cada um segurando suas próprias perspectivas, e meus pais me disseram que precisavam pensar sobre o assunto. Terminamos nossa conversa ali. Informei meus avós sobre isso, porque me senti um pouco culpada por enfrentar meus pais, e eles me apoiaram completamente. Me disseram que eu não deveria me forçar a convidar ninguém que não quisesse ir lá e que meus pais, como sempre, estavam tentando me fazer sentir culpada. Desde essa conversa, tenho me sentido um pouco melhor sobre minha decisão e me distraído com os preparativos do casamento, já que ele está se aproximando rapidamente. Na semana passada, meu pai me ligou para me informar que ele tinha pensado muito e que ele e minha mãe não iriam mais à minha boda. Antes que eu pudesse reagir, ele continuou dizendo que isso também significava que ele não me levaria ao altar. Perguntei se havia uma razão específica, e ele me informou que Isabela ia se mudar para um novo lugar em breve, que meus pais tinham ajudado a encontrar, e que, como eu a excluiria do casamento, ela tinha decidido organizar uma festa de inauguração da casa dela no mesmo dia. Então, eles iriam à festa em vez de à minha boda. Não consegui acreditar no que meu pai estava dizendo. Ele não seria convidado de qualquer forma e, muito menos, me levaria ao altar. Mas considerou-me dizer que foi ele quem decidiu não fazer isso. Contudo, a ideia de que a festa de inauguração da casa da minha própria irmã tinha prioridade sobre meu casamento foi um golpe duro, uma continuidade do que eu sentia há anos. Simplesmente disse que entendia e desliguei o telefone. Embora eu tenha tentado agir corajosa na frente do meu pai, no fundo, a dor da rejeição me afetou. Quando contei para Murilo, ele ficou furioso com a insensibilidade dos meus pais, já que foram eles quem insistiram para ser convidados. Foi ele quem me sugeriu que eu perguntasse ao meu avô, já que ele e minha avó estavam basicamente mais presentes na minha vida do que meus pais. Concordei, então liguei para meus avós e perguntei se estariam dispostos a me levar ao altar no meu casamento. Não consegui me controlar enquanto perguntava ao meu avô. Vocês sempre estiveram aqui para mim, disse com a voz embargada de emoção. Foram mais do que apenas avós para mim, foram como pais, e não consigo imaginar ninguém mais ao meu lado no dia do meu casamento. Meu avô, antes mesmo de responder, me disse quanto se sentiria honrado em me acompanhar até o altar. Ao contrário dos meus pais, não me decepcionaria.
Suas palavras me tranquilizaram, e naquele momento senti uma profunda sensação de paz. Com meus avós ao meu lado, soube que tinha uma família que me amava incondicionalmente e me aceitava como sou, com todas as minhas imperfeições. Também falei com meu sogro sobre isso, e os pais do Murilo me garantiram que não se importavam se meus pais não comparecessem, que, independentemente da presença deles, estavam felizes em testemunhar e apoiar nossa união. Meu casamento daqui a 2 dias, e hoje acordei com várias chamadas perdidas do meu pai. Eu liguei de volta pensando que era uma emergência, e quando ele atendeu, perguntou se era verdade que meu avô me acompanharia até o altar. Eu disse que sim, que era verdade. E então meu pai se enfureceu, dizendo quanto era desrespeitoso ter pedido ao meu avô. Lembrei a ele que foi ele quem decidiu não vir ao meu casamento, então não entendia por que estava tão irritado. Meu pai continuou gritando comigo, dizendo que ele e minha mãe estavam apenas tentando me mostrar o quanto minhas ações estavam erradas, e que pensaram que eu recusar o convite me ensinaria uma lição. Ele ainda disse que ele e minha mãe me criaram, pagaram minha comida e educação, então meu avô não tinha direito de me substituir. Tentei argumentar, explicando que meu avô esteve lá para mim de maneiras que ele e minha mãe nunca estiveram, mas ele não quis ouvir. Também me disse que eu só tinha afastado todos de mim e que tudo isso era culpa minha. Não acho que fiz algo errado nessa situação. Acho que qualquer um teria feito mesmo, mas como o mundo exige que eu pergunte, me questiono se sou errada por ter pedido ao meu avô para me levar ao altar e não ao meu pai. Muitos deram sua opinião, e a maioria disse que eu não estava errada. Vi muitos conselhos e sugestões sobre como devo lidar com a situação. Concordo que preciso cortar permanentemente contato com meus pais, porque a constante indecisão deles é exaustiva e está começando a afetar minha saúde mental. Não quero que eles estejam na minha vida depois de me mostrarem consistentemente que Isabela é sempre a prioridade deles. Meus pais são egoístas, e eu já sabia disso há muito tempo. No entanto, como uma filha pode simplesmente parar de amar os pais? É muito mais fácil dizer do que fazer, mas é muito difícil fazer isso de fato. Contudo, por minha paz mental, não tenho mais opção senão fazer isso, para poder aproveitar meu casamento. Estive bem ocupada desde a cerimônia. Em primeiro lugar, sim, meu casamento foi muito bom, com meu avô ao meu lado enquanto caminhava pelo corredor. Apesar da ausência dos meus pais, eu não poderia estar mais feliz ao trocar votos com Murilo, nos comprometendo a passar o resto das nossas vidas juntos. Minhas amigas e eu dançamos a noite toda. É importante manter o contato com suas amigas de infância, aconteça o que acontecer, porque às vezes elas são a sua família escolhida. Durante a recepção, senti uma dorzinha ao perceber que meus pais não estavam lá para compartilhar esse momento especial, especialmente quando vi os pais e os primos de Murilo fazendo discursos para ele. No entanto, encontrei consolo no fato de saber que tomei a decisão certa para mim, priorizando meu próprio bem-estar e felicidade. Algumas das minhas amigas fizeram discursos, compartilhando lembranças de nossas experiências e o vínculo que nos uniu tanto nos bons quanto nos maus momentos. Nos dias seguintes ao casamento, Murilo e eu fomos para a lua de mel, uma viagem que os pais dele pagaram como presente de casamento. Passei todos os meus dias, simplesmente, aproveitando com meu marido. Me sinto tão emocionada sempre que olho para Murilo e me dou conta de que agora ele é meu marido. Como mencionei antes, cortei todo contato com meus pais, bloqueando-os em todas as plataformas. Não me dei ao trabalho de enviar uma explicação, porque, francamente, eles nem merecem. Não sei se Isabela realmente fez a festa de inauguração da casa naquele dia, ou se foi apenas uma desculpa para que meus pais não comparecessem ao meu casamento. Mas, neste ponto, não me importa. Desejo a eles e à querida filha deles nada além do melhor. Eu não tinha verificado meu e-mail no último mês por conta do casamento e da lua de mel, mas hoje, enquanto revisava os e-mails, encontrei uma mensagem da Isabela. Nem sei como ela conseguiu meu endereço de e-mail, e fiquei completamente surpresa. Fiquei em dúvida se deveria abrir o e-mail ou simplesmente apagá-lo sem ler. Mas, como diz o ditado, a curiosidade matou o gato. Dentro havia uma mensagem longa da Isabela, expressando arrependimento pela nossa relação tensa e seu desejo de reconciliação.
Ela reconheceu os erros que cometeu no passado, admitindo que foi egoísta e imatura. Isabela pediu desculpas pela dor que me causou ao longo dos anos e expressou um desejo genuíno de se redimir. Ela continuou escrevendo que está feliz por mim agora que estou casada e que me deseja apenas o melhor. Concluiu o e-mail me pedindo para não punir nossos pais cortando contato com eles, dizendo que eles sentem minha falta. Ao ler suas palavras, senti uma mistura de emoções. Surpresa, ceticismo. Uma parte de mim quer acreditar que Isabela realmente mudou, que é sincera em seu pedido de desculpas e está disposta a trabalhar para consertar nossa relação. Mas uma parte de mim continua duvidosa, porque isso parece bom demais para ser verdade. No entanto, independentemente do que ela tem escrito, sei com certeza que meus pais não sentem minha falta. Se realmente sentissem, não teriam me tratado dessa forma por todos esses anos. Pensei em responder ao e-mail, mas decidi não fazer isso. Afinal, o perdão não é algo que se deve apressar. É um processo que exige tempo e reflexão. Ainda assim, não sei se quero retomar uma relação com ela. Eu poderia perdoá-la, mas isso não significa que agora vamos, finalmente, ser irmãs de verdade. Para ser honesta, depois do meu casamento, já não me sinto mais sozinha. Aprendi a reconhecer que tenho meu amoroso marido ao meu lado, amigos solidários e o amor incondicional dos meus avós. Com o apoio deles, sei que posso enfrentar qualquer desafio sem precisar de Isabela ou dos meus pais na minha vida. Além disso, fiz algumas pesquisas e encontrei uma boa terapeuta com quem já marquei minha primeira consulta. Dei esse passo para abordar e resolver qualquer ferida do meu passado e começar a curar. Acredito que fiz bem em não responder ao e-mail mencionado na última atualização, porque agora tudo veio à tona. Descobri que Isabela não escreveu nada, na verdade, foram meus pais usando a conta dela. É por isso que o e-mail enfatizava tanto que eu deveria perdoá-los. Eles eram os verdadeiros autores da mensagem. Sei disso porque, por acaso, encontrei Isabela pessoalmente. Um dia, quando a cumprimentei, ela me olhou com cara de nojo, como sempre. Comentei sobre o e-mail, já que pensei que minha falta de resposta fosse problema, mas ela me disse que não tinha enviado nada. Ela pegou o telefone e encontrou o e-mail na pasta de enviados, mas jurava que não tinha escrito nada. Naquele momento, ambas percebemos quem havia sido o autor. Com certeza. Algum computador da casa ainda estava com a sessão da Isabela aberta. Também perguntei sobre a festa de inauguração da casa dela, e ela disse que isso nunca aconteceu. Como suspeitava, tudo foi uma mentira dos meus pais. Depois disso, cada uma seguiu seu caminho, e foi só isso. Sinceramente, não sei quem foi pior na minha vida, minha irmã ou meus pais. Porque, a essa altura, o que meus pais fizeram já é muito retorcido. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.